tem um quarto tema, que é um tema crucial para nós, que é Gaza, que é o Oriente Médio, que é a luta em defesa dos palestinos. E se há, acho que, duas pessoas que simbolizam a defesa dos palestinos no Brasil, para não ser injusto, né? Essas duas pessoas são um camarada, Breno Altman, né? Ele realmente tem um papel bastante relevante, e outro, o Tiago Ávila, cada um do seu jeito, né? O Breno com o livro, com as postagens deles, e o Tiago Ávila em campo ou em mar, né? Buscando realizando um ativismo em âmbito internacional, ele que integra a Flotilha da Liberdade, que é a flotilha que busca, quer dizer, vários barcos que tentam levar ajuda a Gaza, e o último foi bombardeado pelos drones nazis sionistas. Tiago Ávila. Bom dia, Mauro. Bom dia a toda a comunidade também do Manhã Brasil. Prazer estar com vocês. Olha, cara, o que teve de gente preocupado contigo aqui no Brasil foi realmente impressionante. Como está você, em primeiro lugar? Eu sempre, quando acontecem situações assim, né, nas outras missões da flotilha também, eu sempre fico pensando assim, Mauro, foi um milagre que não morreram pessoas nesse ataque dos drones, né? Eu estava entre as pessoas que 5 horas depois estariam nos barcos, mas eu não estava no barco na hora da explosão. Estava nos outros barcos logo na manhã seguinte. Mas toda vez que eu penso em dizer eu estou bem, eu lembro que tem 58 dias que em Gaza não entra uma única garrafa de água e não entra nenhum pedaço de pão. Então, esse tô bem é sempre relativo, porque como é que o mundo pode estar bem se tem um genocídio acontecendo, se tem pessoas morrendo de fome, né? Então, eu fisicamente estou bem, a missão, as pessoas da missão estão bem, estão em segurança agora, mas o mundo não está bem. Então, por isso que a gente precisa continuar se mobilizando, a gente precisa continuar lutando. Eu estou aqui em Malta nesse momento, a gente está tentando resolver a situação. Sim, a gente está tentando resolver a situação do ataque, um ataque não provocado, uma embarcação civil de ajuda humanitária vindo para Gaza, um ataque em território europeu, que mostra o quão longe Israel está disposto a ir para levar seu genocídio a cabo, e que, por um milagre, não matou nenhuma das 18 pessoas que estavam a bordo, e 5 horas depois nós teremos 80 pessoas. Nessa missão que a gente construiu da flotilha, nós estávamos levando 80 pessoas de mais de 20 países, e pessoas desde atores, desde jornalistas, médicos, ativistas climáticos, como a Greta, que estava junto com a gente, a Greta Thunberg, pessoas de todos os continentes. Eu vi você e ela numa foto segurando uma faixa, né? Uma bandeira da Palestina, na verdade. Sim, a Greta é uma das militantes extremamente corajosa que estava com a gente nessa missão, ciente dos riscos e ainda assim disposta a ir denunciar o genocídio e tentar romper o cerco ilegal de Israel sobre Gaza, Mauro, com a ideia de abrir um corredor humanitário dos povos. O que a gente está entendendo é que, diante desse cerco total de 2 meses sobre Gaza e diante da escalada do genocídio, os planos de Netanyahu de anexação total e de limpeza étnica mesmo, que está tentando implementar nas próximas semanas, a gente precisava agir com tudo que a gente tinha. Então, a gente organizou uma missão emergencial, uma missão confidencial, que só ia dizer na manhã seguinte o que era a missão, quem é que estava na missão e para onde a gente estava indo. Só que antes disso, Israel se antecipou, antes da gente subir, quase todas as nossas delegações, só estava com um pequeno grupo ainda no barco, e bombardeou o nosso barco, com 2 drones a partir de uma aeronave Hércules 630, que saiu de Israel na mesma noite, sobrevoou Malta em baixa altitude, foi na hora do ataque exatamente para o local em cima de onde estava o nosso barco, depois retorna à capital Valeta e depois volta para Israel, sem nunca sequer desembarcar ou pousar em Malta. Então, as circunstâncias do ataque elas já foram desvendadas a partir dessa aeronave Hércules 630 e dos drones e da própria inspeção que o governo de Malta realizou, de que mostra que a explosão foi de fora para dentro, então todas aquelas mentiras que tentavam dizer de que poderia ter sido um ataque de bandeira falsa, um autoatentado, tudo isso está evidenciado que não foi. Eles soltaram essas versões, né? Sim, Netanyahu, ele próprio, disse que a flotilha era uma missão do Hamas que carregava armas para fazer um ataque contra Israel. Ele disse isso de todas as outras flotilhas, há 17 anos flotilhas acontecem porque existe um bloqueio ilegal de Israel sobre Gaza há 18 anos. Então, todas as outras foram acusadas das mesmas coisas, de ser uma missão do Hamas, de estar levando guerrilheiros, de estar levando armas e tudo mais.
e, obviamente, depois todas foram comprovadas que eram falsas, né? Só que eles diziam isso e o governo de Malta ainda falava, a gente vai fazer uma inspeção para comprovar se é mesmo uma missão humanitária, e, obviamente, eles fizeram a inspeção, comprovaram que eu não tinha arma nenhuma dentro, que de fato havia alimentos ali que a gente pretendia levar para Gaza e que a explosão ocorreu de fora para dentro, pelo formato do dano sobre o metal do casco da proa do navio. Então, está comprovado tudo que a gente dizia, e agora a nossa vez de ir para a ofensiva, de por que o governo de Malta não condenou esse ataque? Por que a União Europeia não condenou um ataque em território europeu a uma embarcação civil, um ataque não provocado, ajuda humanitária que está protegida pelas medidas provisórias do caso da Corte Internacional de Justiça que a África do Sul abriu contra Israel pelo crime de genocídio? Então, existe cumplicidade da União Europeia, existe cumplicidade do governo de Malta, e existe uma ingerência de Israel em todos os países do mundo, mas dessa vez eles foram além. Eles atacaram civis em território europeu. Isso precisa ser denunciado. Então, parte do que a gente ainda está aqui em Malta fazendo é cobrar uma auditoria independente, uma investigação independente feita pela ONU ao nosso barco, a gente cobrar uma saída digna e logística para a questão do nosso barco, para que a gente possa consertá-lo e seguir nossa missão rumo a Gaza, e a gente cobrar que seja de fato que condenem esse ataque absurdo que Israel cometeu e que coloquem ele no contexto do genocídio sobre Gaza, que condenem que o ataque não foi só um ataque à flotilha, foi um ataque à tentativa de combater a fome que está sendo usada como arma de guerra contra o povo palestino em Gaza. Esse é o nosso objetivo aqui ainda. Por isso que eu ainda estou em Malta. Deixa eu te fazer uma pergunta de parênteses, e depois a gente volta para essa questão macro. Tem mais brasileiros na flotilha? Eu vi que tem mais, né? Tem pelo menos mais um. Quantos brasileiros vocês são na flotilha? Essa nossa missão dessa vez, das 80 participantes de mais de 20 países, 4 eram brasileiros. Então, 5% da nossa delegação era de brasileiros. Tínhamos eu venho do Distrito Federal, tinha a Ariadne, que vem da Amazônia, do estado de Rondônia, tem o Tarek, que vem do estado de Goiás, mas que ele nasceu em Gaza, e tem o Ciro, que é do Rio Grande do Sul. Cada pessoa com uma caminhada de vida, todos fazem parte do movimento de solidariedade à Palestina no Brasil, dos seus comitês regionais, e tentam contribuir da melhor forma. E eu tenho muito orgulho da delegação que a gente trouxe aqui, não só do Brasil, mas também do Sul Global. Tivemos pessoas da Colômbia, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, solidarizou muito com a nossa missão, fez mais de 3 manifestações públicas em defesa da flotilha, tinham pessoas também da Argentina, tinham pessoas de vários outros países do Sul Global que, de fato, fizeram a diferença. Como todos os demais países, na verdade, as pessoas que vieram aqui são muito dedicadas. Que legal, legal, é importante. Tiago, nós vamos ter daqui a pouco uma conversa sobre o dia da queda de Berlim. Quem sabe um dia teremos o dia da queda de Tel Aviv, ou de Jerusalém. Sim. O dia da queda de Berlim, que antecedeu o dia da vitória, né, pelo Exército Vermelho. E eu olho para trás, para a história, e vejo assim, a questão dos campos de concentração nazistas, também houve uma enorme indiferença global na época ao que estava acontecendo nos campos de concentração, que, diga-se de passagem, morreram 6 milhões de judeus? Morreram, mas não era só judeu não que estava em campos de concentração, né? Estava cheio de comunista, estava cheio de católico, estava cheio de cigano, estava cheio de gente LGBTQIAPN+, estava cheio de professor universitário que levantava a voz contra o regime nazista. Então, era um universo bem mais amplo do que aquele que o movimento sionista quer nos fazer crer, como se fosse algo exclusivo contra os judeus. Mas, de fato, eles foram vítimas e têm nossa solidariedade. Agora, essa é uma coisa que me espanta, né? Você falou do Petro, tal, aqui e ali, mas eu sinto, tem um clima quase que de uma indiferença global em relação a um genocídio que acontece nos nossos olhos em pleno século XXI. Tem manifestação na Inglaterra? Tem nos Estados Unidos? Tem, mas tudo parece tão pequeno diante do tamanho da catástrofe, né? Diante do tamanho da agressão, diante do tamanho do genocídio. Como é que você... E o teu ponto de vista é outro, né? Que você está imerso, está no olho do furacão, no coração da luta de resistência. Como é que você enxerga esse cenário? Um processo extremamente difícil que a gente vive hoje, né, Mauro? A soma de todas as crises, a exploração, as opressões, a destruição da natureza, a barbárie que o sistema capitalista, na sua etapa imperialista e neoliberal, causa,
ela tem efeitos terríveis sobre as lutas de libertação, sobre os processos de luta anticoloniais no mundo, e a gente vai tentando reverter, enfrentar esse processo com todas as armas, todos os recursos que a gente tem. Flotilha é uma missão não violenta, todo mundo que participa sabe que é uma missão não violenta, tem que concordar com ela, a gente treina os nossos participantes para garantir uma conduta não violenta na missão. Enquanto isso, na luta de libertação dos povos, uma multiplicidade de táticas e estratégias são empregadas para libertar os povos desse genocídio. Agora, o que a gente vê aqui nos Estados Nacionais, Mauro, o clima é de imobilismo. É como se as pessoas tivessem tentado, ao longo de 1 ano e meio, fazer o que podiam, não conseguiram deter Israel, porque Israel não para por nada no sentido diplomático, no sentido de pressão política, e aí os países estão como que lavando as mãos, dizendo, eu fiz minhas declarações, eu fiz uma ou outra medida restritiva a Israel, tomei uma outra medida mais simbólica do que substantiva, e agora não há mais nada o que fazer. Só que essa postura, ela também envolve um fator de cumplicidade, porque os países dos Estados Unidos têm sim mais o que fazer. Não só tem sim porque eles podem fazer mais e não fazem por uma avaliação de correlação de forças, de opinião pública, da influência sionista nos seus países, mas também porque é dever deles fazerem mais. Porque se a partir do momento que eles assinam a Carta da ONU, eles estão concordando que eles não podem aceitar o crime de genocídio. A partir do momento que eles assinaram o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, eles estão dizendo também que eles não aceitam os crimes de guerra que Israel está cometendo contra o povo palestino. A partir do momento que eles participaram da Convenção da ONU contra o genocídio, da Convenção da ONU contra o crime de apartheid, todas essas coisas não são só eventos que você participe e assinaturas em vão. Elas são compromissos que os países assumem em zelar pelo resultado daquelas sínteses no sentido de promoção de direitos humanos no mundo. Então, o Brasil, quando ele toma a decisão, por exemplo, de não romper relações com Israel porque é inconveniente politicamente, ele está, na verdade, deixando de cumprir um acordo internacional, está falhando com a sua responsabilidade. Então, ele está para não gerar um problema político, que nós sabemos que é um problema real político. O sionismo tem muita força no Brasil, e o neopentecostalismo aliado ao sionismo, gerando esse sionismo cristão, tem muita força no momento em que a extrema-direita também tem força no Brasil como um todo. Então, nós sabemos que isso não é algo abstrato, não é uma mentira, que é uma correlação de forças complexa. O problema é que se você não fizer, você também está silenciando diante do genocídio. Então, a gente tem figuras, por exemplo, como o Gustavo Petro, que tem correlações de força, inclusive piores que o do Brasil. Se a gente for parar para pensar o que é a força da extrema-direita colombiana, com Álvaro Uribe, com toda a intervenção estadunidense, Colômbia era conhecida até poucos anos atrás como Israel da América Latina, Mauro, e o presidente ainda assim se posiciona a favor da flotilha. Interrompe a exportação de carvão para o regime sionista, de fato toma medidas, aí sim, não só no horizonte do simbólico, mas no horizonte do substantivo também. E ainda precisa fazer mais, mesmo o governo de Colômbia precisa fazer mais. Só lembrar, Mauro, toda vez que as pessoas dizem que é impossível fazer algo, e que agora só resta os povos tentarem fazer o que der, e com o limite do que a gente tem capacidade material de fazer, é só a gente lembrar que em 1956, quando Israel, apoiado pelo Reino Unido e pela França, tentou invadir o canal de Suez, a Península de Sinai, para derrubar o governo egípcio de Gamal Abdel Nasser, panarabista, o que aconteceu naquele momento? União Soviética, Estados Unidos e diversos países da ONU se mobilizaram contra Israel, contra Reino Unido e França, impediram, bloquearam aquela tentativa de invasão, botaram uma missão de paz que ficou 10 anos naquela região ocupando e impedindo que os sionistas avançassem. E por que isso não é feito agora? Por que tem que depender dos iemenitas enfrentarem Israel ali com mísseis à distância, ou da resistência libanesa, ou de outros países que são extremamente atacados, criminalizados, estigmatizados? Por que é tarefa desses povos da região ali, ou dos povos do mundo, que não tem estrutura dos estados nacionais, que não estão nos organismos multilaterais, fazer o que a ONU deveria estar fazendo, o que os países do mundo deveriam estar fazendo? Isso é possível, já foi feito no passado. O problema é que o mundo se encontra numa situação atual de correlação de forças e de imobilismo, de dominação e hegemonia imperialista, que de fato não tem interesse e vontade política de fato deter o genocídio. Então nós precisamos, como povos do mundo, como dizia o Frei Beto, lidar com o governo é igual cozinhar feijão, só funciona sob pressão. Nós devemos pressionar todos os estados nacionais em todos os lugares para que eles tomem as medidas mais enérgicas possíveis. E é sim possível fazer mais. É o que você falou, você olha, o governo brasileiro teve declarações importantes do presidente Lula lá atrás, mas o governo brasileiro está cúmplice do massacre nesse momento, do genocídio. A Petrobras está mandando petróleo do Brasil
para o exército de Israel para fazer o genocídio. 10% do petróleo que alimenta o exército de Israel sai daqui do Brasil para a Petrobras. E não tem. É possível uma coisa dessa? Não, não é possível, mas acontece. E o governo está, de fato, completamente silenciado em relação a esse assunto. Agradeço o Gabriel Almeida, que no meio dessa luta aqui chega como novo membro. Tiago, você vai precisar sair, você sei disso. Tem expectativa? Temos 5 minutos com o Thiago só. Ele precisa sair às 8h30 em ponto. Você tem a expectativa da flotilha voltar ao mar ou ter uma nova ação em direção a Gaza? Mauro, o momento é mais crítico do que nunca. Então, se o nosso barco tivesse consertado hoje, nós iríamos hoje. Infelizmente, o barco não está. Então, a gente tem essa tarefa: consertar esse barco, mobilizar a melhor e maior delegação possível, mobilizar outras embarcações e outras organizações e o processo mais amplo possível para os povos do mundo, de fato, romperem o cerco e criarem um corredor humanitário dos povos. Também tem mobilizações diversas para fazer isso via terra, através da fronteira de Rafah do Egito. E esses processos estão crescendo. Eu mesmo tentei também, em novembro de 2023, junto com outras pessoas, junto com movimentos sociais, sindicatos, e a gente não conseguiu, assim como as outras missões da flotilha que a gente tentou no último ano, também não conseguimos. Então, nós seguimos tentando, seguimos mobilizando, e assim que a gente tenha embarcações possíveis de ir em direção a Gaza, nós vamos, porque o momento é mais crítico do que nunca. Netanyahu está mobilizando mais de 100 mil reservistas para o que ele quer, a solução final contra o povo palestino. Então, agora todo segundo perdido é pouco, e a gente precisa fazer tudo que está ao nosso alcance. A palavra que você usou me parece correta para esse momento, né? Que é a palavra, como tudo, né? O estilo, as táticas, a estratégia, tudo do nazi-sionismo se remete aos seus antecessores, que são os nazistas, né? A maneira como o Estado se comporta, a repressão, tudo. É igual. Como se tivesse um roteiro preparado pelos nazistas que o governo nazi-sionista, que o Estado nazi-sionista de Israel aplica atualmente. E, de fato, caminhamos para uma solução final. E Gaza é um grande campo de concentração inexpugnável, né? Ninguém consegue chegar. Essa é a situação que a gente tem hoje, né? Ninguém consegue chegar, ninguém consegue entrar para dentro do campo de concentração chamado Gaza. E esta semana, o Netanyahu diz que todos os palestinos serão expulsos de Gaza, Tiago. É chocante. Diante dessa indiferença mundial. Tem um livro que foi lançado recentemente que diz: no futuro todo mundo vai ter sido contra o que aconteceu, né? Porque no fim das contas a gente sabe que depois que passar, quando isso já não representar inconveniência política ou perda de força, de acúmulo de recurso, de contato, de relações, todo mundo vai dizer que foi contra o genocídio do povo palestino. Só que, na verdade, que enquanto está acontecendo, uma parcela muito significativa dos tomadores de decisão dos Estados nacionais são, sim, cúmplices. E os povos do mundo, na sua maioria social, são pró-Palestina, são contra o genocídio que está acontecendo. Só que eles não têm a força material para implementar essas mudanças. Então, é muito importante que isso é um recado, Mauro, de que se nós não construímos processos de emancipação e do poder popular, não só com o povo palestino, mas conosco mesmo, porque o Brasil tem 1/7 da água potável disponível em forma líquida do mundo. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, o maior rio do mundo, é uma das maiores potencialidades para energias renováveis do mundo. Tudo indica que numa era de enfrentamentos geopolíticos globais e de guerras, o Brasil, sem dúvida, seria um alvo para saque e pilhagem. Então, o futuro do povo palestino, muito provavelmente, é o nosso futuro também. E nós precisamos garantir que esse futuro seja de emancipação. Então, deter a entidade sionista, deter o imperialismo no lugar onde ele se manifesta com mais força é algo estratégico agora para a gente. Por isso que a gente fala que nós estamos lutando em solidariedade ao povo palestino, mas, na verdade, estamos lutando pelo futuro de toda a humanidade, da natureza desse planeta com o qual a gente vive. Porque, de fato, está tudo em jogo ali, Mauro. Se eles vencem ali, não tem limite para o que o sionismo e o imperialismo possam fazer. Antes de encerrar, eu vou embarcar mestre Milton Temer e o professor Paulo Vicentini para uma palavra contigo, né? Você é um jovem aí em Malta, né? Tentando chegar a Gaza, é uma referência do ativismo
em defesa dos palestinos no mundo. E aí quero trazer, né, um velho camarada, combatente, aos 86 anos ainda, na linha de frente, né, na luta contra o nazi-sionismo, inclusive. Nós vamos falar daqui a pouco de algo muito importante, que foi a queda, como eu disse, a queda ou a libertação de Berlim pelo Exército Vermelho. Eu espero que um dia a gente possa falar da queda de Tel Aviv, ou da queda de Jerusalém e a sua libertação. Professor Milton Temer, e junto com ele um jovem. O professor Milton Temer tem 86, o mestre Milton Temer tem 86, o professor Paulo Vicentini é um jovem de apenas 70 anos de idade. Então, trazê-los para uma palavrinha contigo aqui breve, e aí a gente libera. Mestre Milton Temer, professor Paulo Vicentino, bem-vindos, bom dia. Bom dia, Paulo Vicentini, bom dia, sobretudo, Tiago. Nessa tarefa heróica, eu quero te dizer que sou daqueles que tem muito a ver com essa questão palestina por dois lados. Primeiro, atavicamente, a minha família é de uma região vizinha, na Síria, vizinha à Palestina. E depois, porque eu fui absolvido em segunda e terceira instância de uma condenação em primeira instância a 2 anos, 2 meses e 20 dias de prisão, mais 200 dias de multa, por conta de uma denúncia de antissemitismo em função da minha solidariedade nas postagens no Facebook ao povo palestino. Eu fui absolvido em segunda e terceira instância. E tem muito a ver comigo isso que você conta, porque o episódio relatado, inclusive, por você e pelo Mauro, com muita oportunidade, mostrava outra cumplicidade que a gente não pode deixar de denunciar. Eu estava olhando a mídia aqui. A mídia gasta espaços imensos com as apostas, especulações sobre o futuro Papa. Não tem uma notícia na mídia corporativa sobre os ataques à flotilha. Houve uma passagem, quer dizer, a cumplicidade da mídia corporativa com o sionismo, não só no Brasil como no mundo, para além dos governos, é outra coisa importante e mostra a falácia da dita liberdade de imprensa reclamada por esses órgãos capitalistas. Mas eu queria dizer que, inclusive, Thiago, mais uma coisa que me identifica com isso, é que o episódio do canal de Suez em 56, a reação dos nacionalistas árabes com Nasser e o pai de Bashar al-Assad na República Árabe Unida, aquela intervenção que me fizeram, inclusive, a conversão, porque eu era aluno do Colégio Naval e da Escola Naval. Eu era um pensamento alienado, embora a minha família, meu pai já fosse comunista de Segunda Guerra Mundial. Eu era um alienado. É aquele episódio, pela questão nacional, que começa a virar a minha cabeça para as posições que eu tenho hoje. Então eu te acompanho e entendo a tua alma. Fico comovido com a forma consistente com que você teoriza o combate que você está fazendo. Você não está numa aventura, você está numa luta correspondente àquilo que os pioneiros fizeram até para a derrubada do nazismo, com todos os problemas inerentes a essa luta. E gostei demais da lembrança comparativa que você fez com o Gustavo Petro e em relação ao nosso governo, porque eu cito muito isso, até pela importância de que, como você lembrou, eu também já citei muito isso, a conflagração na Colômbia é muito mais grave que no Brasil. E mais, Petro tem a marca de ser um ex-guerrilheiro. Então ele não recua para ser aceito. Lamentavelmente, como o nosso Lula, por ter sido um sindicalista combativo no passado, procura se acomodar agora. Acho que o teu depoimento é um depoimento da luta de libertação dos povos no plano internacional e que não é fácil, porque em 56 nós tínhamos uma União Soviética no apogeu e tínhamos uma disputa interimperialista dos Estados Unidos com interesses em bloquear e desconstruir o imperialismo inglês e francês que começaram sua decadência na Segunda Guerra Mundial e imperialismo colonialista que começava a se desfazer. Então, muita coisa permitiu aquele movimento que hoje, lamentavelmente, a gente não tem a mesma composição, não tem a mesma... Os interesses de governos e da manutenção do sistema capitalista, lamentavelmente, se impõem. Minha solidariedade a você e pessoas como você é que me fazem ter esperança num futuro quando eu já não estiver aqui.
Muita força, Tiago. Legal, Muito obrigado. Ô, Mauro, só um adendo sobre o que o Milton disse. Um dos grandes orgulhos sobre essa questão da crise do Suez, que eles chamam, é também saber que tinham tropas brasileiras lá garantindo a paz, inclusive Carlos Lamarca, né, Milton? Para você foi um despertar esse processo, para Lamarca também, quando ele falava dos diários dele ali no canal de Suez, o quanto foi importante. Ele falava que se ele fosse obrigado a lutar ali, ele lutaria ao lado dos árabes contra aquele processo de invasão e ocupação. Então, é muito importante a gente ver que a história vai se reformulando de diversas formas, mas a luta contra o imperialismo segue vigente, né? Obrigado mesmo. Professor Paulo Vicentino, uma palavra tua agora, para o nosso Tiago, falando lá da ilha de Malta, né, e à espera de oportunidade de uma nova tentativa com a flotilha da Liberdade de chegar a Gaza. Acho que as coisas no mundo hoje estão muito difíceis, para dizer o mínimo, imprevisíveis, e lembrar uma coisa que é muito interessante, é que a maioria dos países árabes só tem uma solidariedade verbal, né, com essa questão palestina. Isso é o ponto, vamos dizer assim, que chama muita atenção a mim. Tá? É isso, eu estou me preparando para entrar no campo, estou preparando para entrar em Berlim agora. Estou focado aqui. Legal. Obrigado, professor Paulo. Tiago, alguma pergunta para encerrar? Perguntam aqui no chat se tem alguma maneira de ajudar vocês aí da flotilha. Legal, Mauro. Olha, gente, a flotilha ela existe há 17 anos, porque o cerco legal de Israel sobre Gaza existe há 18 anos, porque desde 1967 Gaza é ocupada militarmente, desde 1947, 1948, 1949, toda a Palestina histórica vive um processo de genocídio e limpeza étnica. Então, flotilha existe há 17 anos, vai continuar existindo. Esse ataque é um entre vários. 15 anos atrás, no ataque, assassinaram 10 de nossos militantes no barco Mavi Mármara. E a gente segue fazendo essa ação não violenta, essa ação que é uma ação humanitária também para abrir um corredor humanitário dos povos. Quem quiser fazer parte da flotilha, vai na nossa página, no Gaza Freedom Flotilla em inglês ou na Freedom Flotilla Brasil, e a gente vai ter novas missões, nós vamos ter processo de mobilização. A flotilha não é a única forma de colaborar com a causa palestina, todos os atos de rua, todos os boicotes, desinvestimento, sanções, as pessoas que estão interrompendo fábricas de armas de Israel, por exemplo, ou dos Estados Unidos, tudo isso é parte de um levante global de solidariedade internacional. A gente, cada um à sua forma, por exemplo, Manhã Brasil produzindo informação livre, derrotando o bloqueio midiático da imprensa hegemônica, derrotando o boicote das big techs sobre a informação livre, cada um vai contribuindo de uma forma. É importante que a gente se organize para que a gente tenha mais potencial realizador de deter esse genocídio. Então, agradeço muito a todo mundo que quer contribuir. Várias pessoas estão voltando aos seus países de origem para se preparar, nem que tenham 3 diazinhos, uma semana, para poder ficar com sua família, porque agora os riscos estão ainda maiores de uma missão como a nossa. As pessoas vão se ajeitando e em breve nós teremos novidades sim, porque a missão não acabou. A flotilha não existe porque a gente gosta, não é uma aventura, como o Milton Temer falou, é uma necessidade histórica. Então a gente só faz isso porque existe um cerco legal, existem pessoas sendo tratadas a fome e a sede como arma de guerra e a gente precisa sair. Se fosse por vontade própria, eu estaria com minha filha de 1 ano e 3 meses, estaria com minha esposa, estaria com minha mãe, mas é o que os tempos demandam da gente nesse momento. Espero em breve estar com elas, mas em breve estarei de volta aqui também na flotilha nas próximas missões. Legal. Tiago, legal. Vou estar te esperando aqui em Brasília para abraçá-lo. Obrigado. Vamos acompanhar a flotilha, acompanhar a tua jornada sempre, viu? Uma alegria para nós poder estar perto de você, mesmo em momentos tão difíceis. Boa jornada aí em Malta. Esperamos notícias. Um abraço. Nós estamos juntos, gente. Um abraço. Tudo de bom.